1 Samuel 17, começando no verso 48. Lemos com Deus a guia do seu Espírito Santo. E sucedeu que, levantando-se o filisteu, e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate a encontrar-se com o filisteu. E Davi meteu a mão no alforje, tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa. E a pedra se lhe cravou na testa, e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu, e o matou sem que Davi tivesse uma espada na mão. Pelo que correu Davi, pôs-se em pé sobre o filisteu, e tomou a sua espada, e tirou-a da bainha, e o matou, e lhe cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu campeão era morto, fugiram. Então os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram, seguiram os filisteus até chegar ao vale e até as portas de Ecrom, e caíram os feridos dos filisteus pelo caminho de Saraim até Gate e até Ecrom. Então voltaram os filhos de Israel de perseguirem os filisteus e despojaram os seus arraiais. E Davi tomou a cabeça do filisteu, a trouxe a Jerusalém, porém pôs as armas dele na sua tenda. Vendo, porém, Saul sair Davi a encontrar-se com o filisteu, disse a Abner, o chefe do exército: de quem é filho este mancebo, Abner? Disse Abner: vive a tua alma, ó rei, que eu não sei. Disse então o rei: pergunta, pois, de quem é filho este mancebo? Voltando, pois, Davi de ferir o filisteu, Abner o tomou consigo, o trouxe à presença de Saul, trazendo ele na mão a cabeça do filisteu. E disse-lhe Saul: de quem és filho, mancebo? E disse Davi: filho de teu servo Jessé belemita. Amém. Glória a Jesus. Conhecida, um feito de Davi, porque tinha uma obra que Deus já estava preparando, porque Deus sabe todas as coisas. Antes que o homem falhe na sua presença, Deus sabe se ele vai falhar ou não. Antes que alguma coisa aconteça, Deus já sabe. Muitas vezes Deus previne, como em Israel, eles não tinham rei. Eles não tinham rei. Era um povo diferente dos demais. Eles tinham juízes. E nesta época ficou Samuel, que foi o último antes de ser ordenado um rei. E pela própria boca de Samuel, Deus falou para o povo: por que vocês querem um rei? Se vocês quiserem um rei, ele vai cobrar imposto de vocês, ele vai matar aqueles que ele achar que é contrário a ele vai impor as suas vontades para vocês. Mas mesmo assim, presta atenção, irmãos, até o último momento não tinha intenção nenhuma
Não passava nenhuma palavra na cabeça, muito menos essa. Na última hora o Senhor mostrou. Mas o povo quis ser igual aos demais povos. Toda nação tem rei, a gente também tem que ter um rei. Esquecendo de uma coisa, eles tinham um rei. Irmão, irmã, você tem um rei. Se o povo tivesse um pouquinho de espiritualidade, eles iam perceber que eles já tinham um rei, que era o melhor rei, que era Deus, cuidando deles. Então, o Senhor já começa essa palavra, irmão, irmã, se você está querendo alguma coisa igual lá fora se faz, já começa a clamar ao Senhor, porque o Senhor tem um jeito melhor de fazer na tua vida. É diferente, é diferente. Vê como que as coisas de Deus são diferentes. Saul não sabia nem quem que era Davi. Não sabia nem quem que era a família de Davi. Mas através de Davi, uma grande obra foi feita para toda uma nação. Ele mesmo não se beneficiou. Muito pelo contrário. Ali começou uma perseguição e um monte de espíritos se levantaram. Mas através dele, um grande benefício para o povo houve, porque o povo estava sendo subjugado, porque os filisteus tinham um gigante, a ponto de que também quando quiseram rei, diz na palavra de Deus que quando se punha um exército assim, os guerreiros, Saul tinha um palmo a mais. Saul era um homem grande, não era um gigante, mas era um homem bem alto, se destacava. E eles quiseram, olharam, presta bem atenção, irmão. Irmã, fica na comunhão, irmão, porque tem alguém aqui que está pondo muito olho nas coisas materiais, nas coisas como ou a tua cabeça entende, ou como o mundo age, ou como você pensa, ou como teus olhos vê. Mas por essa palavra o Senhor vai mudar alguma coisa. Porque a obra que você precisa é uma obra de Deus. Não é uma obra material. E daí puseram Saul. E foi vindo, no começo tudo certo, mas daí ele começou a subir na cabeça, subir. Daí o Senhor falou com Samuel, vai na casa de Jessé, que dentre os filhos dele tu ungirás um rei. Ele temeu Saul, protelou tudo que ele conseguia, mesmo ele sendo homem de Deus, ele começou aquilo que Deus tinha falado que ia acontecer se tivesse um rei, já estava acontecendo. Até o homem de Deus já tinha medo do rei, da mão do rei, da espada do rei.
E teve que Deus chegar a ponto de falar: Samuel, como que você tolera alguém que eu já rejeitei? Você é melhor do que eu? A tua benignidade é melhor que a minha? Eu não quero mais esse homem. Vai fazer o que eu te mandei. Daí que Samuel deu um jeito de que Saul não entendesse e foi lá e ungiu. Mas não pense que ungiu e no outro dia surgiu o gigante. Ungiu e continuou a vida. E quando foi ungir, ainda como a Irmandade conhece, passou os filhos, esqueço os nomes dos principais, os filhos de Jessé, os irmãos que eram fortes, também altos, também de homens de guerra, e achou Samuel: estou diante do rei. O que Deus falou no coração dele? Samuel, eu não olho como o homem olha. Você vê o de fora e eu vejo o coração. Você crê, irmão, irmã, que a obra que eu vou fazer na tua vida aparentemente pode não parecer a obra que você precisa, a obra que você quer, a obra que você espera, mas se você se apegar no Senhor, o Senhor vai fazer uma grande obra. Você vai ter motivo para glorificar Ele. Você vai ter motivo. E hoje por essa palavra, a cabeça do mal que às vezes está no nosso ouvido ou querendo operar na nossa mente, por essa palavra vai ser cortada. Vai cair o mal na tua vida e você vai enxergar a minha vontade, te diz o Senhor, o meu operar, a minha obra, o meu manifestar na tua vida. Mas chegou nessa parte que nós lemos. Davi foi primeiro chamado de presunçoso pelos seus próprios irmãos. Você veio aqui com segundas intenções. Ele não tinha ido com segunda intenção nenhuma. Ele tinha ido por ordem do seu pai, que mandou ele levar comida para os seus irmãos, para o exército, para o rei. E o seu pai ainda pedia informação, preocupado com seus irmãos. Mas Deus mandou que Jessé mandasse Davi, porque ele estava preparando uma grande obra. E um menino, um mancebo, de gentil aspecto, baixa estatura, quando ele viu a afronta daquele gigante, se encheu. O senhor pede para pregar assim, sabe que se encheu Davi? Eu nunca escutei isso numa palavra e nunca senti isso, mas o senhor agora, pelo Espírito Santo, manda pregar assim: se encheu o coração de Davi da unção que ele tinha recebido. E você crê por esta palavra
que nesta hora eu vou encher o teu coração da unção dos céus, para que a hora que você precisa aconteça através da minha mão, do meu operar na tua vida. Se encheu sobre Davi a unção, a ponto de que ele não conteve mais e foi falar: deixa eu lutar contra esse gigante. Não, você não pode, você é muito menino, você não é de guerra. Não, mas eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Deixa aí, esse homem vai cair, hoje mesmo eu vou dar carne dele para os pássaros comer. Então veste a armadura, pega a espada, pega o broquel, pega... Você percebeu que do começo da palavra até agora, nada que é da terra resolve? Ele não conseguiu ficar com a armadura. Ele não conseguiu andar com a armadura, porque senão era capaz de alguém falar: ele venceu porque ele estava armado. O Golias não conseguiu atacar ele estava bem protegido. A nossa proteção não é da terra, a nossa proteção é dos céus. A nossa proteção não é ferro, não é aço, não é capacete, não é espada, não é nada material. A nossa proteção é dos céus, é celestial, é revestimento santo. Quanto mais desprovido daquilo que é da terra, mais cheio nós estamos daquilo que é dos céus. Por isso que o Senhor disse que essa graça é dos pobres, pobre de espírito, só tem o espírito dele. Aí fora está cheio de tanto espírito, são ricos de espírito. Nós somos pobres, mas nós temos o Espírito de Deus a nosso favor. Reveste-te dele, saia revestido dele por esta palavra. Acredita nele, acredita que ele vai te ajudar. A ponto de Davi falar: não consigo nada, pode deixar, tira tudo isso de mim. Tiraram, foi no ribeiro, pegou 5 pedrinhas, uns com um propósito, mas um menino tão pequeno e um gigante tão grande. Na palavra não diz, mas por certo, pelo que o Senhor mostra, mas para Davi era o contrário. Falava: esse homem é tão grande, não tem como eu errar ele. Não tem como eu errar ele. Eu estou com Deus, ele é grandão, eu vou acertar ele. Está grande a tua prova, irmã? Está grande a tua prova? O teu Deus é maior. Não tem como você não acertar ela. Se você estiver firmado no Senhor, você vai vencer ela. Ela vai ter que cair aos teus pés. Deus vai matar ela. Porque tem prova que o Senhor dá um alívio, dá um refresco, como nós dissemos, dá uma trégua. Mas esta aqui
não teve mais. Acabou. Acabou. Aquele que afrontava ele naquele dia caiu. E o Senhor te diz: comigo a tua prova vai morrer, vai acabar. Eu vou te dar ela na tua mão. Você vai em espírito, como ele fez assim. Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra. Feriu o filisteu e o matou sem que Davi tivesse uma espada na mão. Você está falando: Senhor, se eu tivesse pelo menos isso, se eu tivesse pelo menos essa condição, se eu tivesse pelo menos desse jeito, se pelo menos isso tivesse acontecendo, te diz o Senhor: fique em paz, eu não preciso nada que é teu. Olha o que diz aqui: sem que Davi tivesse uma espada na mão, prevaleceu contra o filisteu. Pelo que correu Davi, pôs-se em pé sobre o filisteu, tomou a sua espada, tirou-a da bainha e o matou, e lhe cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu campeão era morto, fugiram. Todo o plano diabólico, que era gigante, para destruir tua alma, destruir tua vida, destruir tua casa, está sendo destruído por esta palavra. Está caindo agora. E Davi ficou com a cabeça lá. Minha vitória. Aquele que falava que afrontava o meu Deus, olha a cabeça dele aqui, ó. Não fala mais, não afronta mais o meu Deus. Irmão, você sabe o valor que tem a tua alma? O valor que nós custamos para Deus? Sabe o que é o próprio pai falar para o filho: vai lá na terra e você vai padecer, como na parte que o Senhor Jesus, que ele fala que ele é o bom pastor, ele fala assim: recebi esse conselho do meu pai. Meu pai me mandou isso, me deu esse, não é conselho, meu pai me deu esse mandamento, que eu que eu descesse nessa terra, ninguém podia tomar a minha vida, mas eu, como cordeiro, a darei, por amor de todos. Irmão, irmã, você custou sangue de Cristo. Você não custou, igual agora vai acontecer, de sábado para domingo, que faz uma festa, enche de comida, enche de bebida, às vezes espera da meia-noite ou não, às vezes faz um cenário, se chama presépio, com um bercinho, com um nenezinho lá dentro. Ah, esse é o menino Jesus, ele nasceu. Ele deu, ele não nasceu. Ele deu a sua vida por nós. Ele pediu para você celebrar a Santa Ceia. Ele pediu para nós comer o pão como se fosse o corpo dele e tomar do cálice do vinho como o sangue dele, para lembrar sua morte,
para lembrar o quanto vale a tua alma, irmão, para lembrar o quanto vale tua alma, irmã, para lembrar o sacrifício e um Deus todo-poderoso, Senhor do céu e da terra, vendo seu filho clamar: Pai, se possível for, tem misericórdia de mim, porque tu me abandonaste. Não pôde fazer nada, mas deixou consumar o sacrifício santo, para que nós estivéssemos aqui com vida na nossa alma. Então tem uma cabeça gigante, tem gigantes querendo te derrubar, mas se você não se conformar como Davi, se você não se conformar contra a afronta contra a tua alma, te diz o Senhor por essa palavra: eu te faço invencível. Aquilo que parece impossível de cair, vai cair na tua vida. Você crê na força de uma pedrinha? Você crê na força de uma pedrinha? A pedrinha muitas vezes é uma oração sincera: Senhor, não estou aguentando mais, eu não quero pecar contra ti, eu quero salvar minha alma, eu sei o sacrifício que tu fizeste, eu quero permanecer até o final. Não adianta nascer e se perder no meio do caminho. Adianta ser fiel até a morte. Você quer ser fiel até a morte? O gigante vai cair. Você precisa. Às vezes é qualquer parte. Eu já contei, para encerrar a palavra, a Irmandade já escutou. Um ancião de Mirassol contou de uma irmã que estava ela tinha uma doença raríssima, chamada Sílvia. Nem era crente. Começou a congregar, daí ela foi piorando, e daí o Senhor chamou ela, porque ela achou que ela ia morrer. E quando não tinha mais jeito, que ela, era uma proteção que nós temos em volta do coração, e é uma doença super rara, aquilo acabou, ia matar ela. Fazendo tratamento com um especialista nos Estados Unidos, tudo quanto é lugar. E ela, sem força nenhuma, já totalmente debilitada, ela pediu para a família dela: me leva na igreja mais uma vez. Daí ela já era batizada. Mais uma vez, eu quero escutar a palavra mais uma vez. E o Senhor mandou esta palavra. E falou: hoje eu derrubo o gigante que está na tua vida. E ela creu. Ela saiu contente da igreja. No outro dia ela tinha que fazer os exames, que ela fazia, acho que toda sexta-feira, não sei, ou uma quarta-feira, a palavra tinha sido na terça. Foi fazer todos os exames. Quando passou 1 ou 2 dias que saiu o resultado, todo mundo conhecia ela. O médico ligou para ela, era aniversário dela. Daí ele, todo alegre, deu parabéns para ela. Ela falou: por que parabéns para alguém que você mesmo falou a semana passada que meus dias estão contados, eu não tenho muitos dias? Por que você me dá? Não, estou te dando parabéns porque os resultados, alguma coisa estranha aconteceu. Vem aqui
e vamos refazer de novo antes de eu falar alguma coisa errada. Você pode vir, era um sábado. Foi, refez todos os exames. Quando saiu uma doença incurável. Quando saiu de novo o resultado pela segunda vez, ela já estava curada. O gigante já tinha caído por uma palavra. O médico, só para a Irmandade ver como que com Deus não se brinca. O médico americano que vinha de 6 em 6 meses do Brasil, porque essa doença era super rara, e esse médico, ele cuidava de vários pacientes no mundo inteiro, estudava essa doença. Ateu. Veio para o Brasil depois, e sabia, era meia dúzia de pacientes no Brasil inteiro. Ah, fulano, como está? A situação é essa, ciclano e tal. E a Silvia? A Silvia está curada. Como está curada? Isso não tem cura. Não, ela está curada. Ela está boa, já está recuperando e tal. Como que ela está curada? Ela fala que foi o Deus dela que curou ela. Ela escutou uma palavra e Deus falou com ela e dali em diante sumiu. Daí o médico falou assim, aqui no Brasil vocês invocam muita feitiçaria, muito espírito. É algum desses trabalhos que foi feito aí, ela fica dizendo que está curada. E voltou. E passou um tempo. E esse médico ficou entre a vida e a morte, com uma outra doença. E entre a vida e a morte, ateu, ele fez um propósito, ele na sua cabeça, porque ele já estava até, eu acho que em coma, inconsciente. Mas consciência ele tinha, mas estava totalmente desenganado já. Nas últimas, antes de morrer, ele falou assim, se o Deus da Silvia existe, me tira daqui que eu vou ser crente igual ela. Deus curou ele. E ele obedeceu a Deus lá nos Estados Unidos. Então a palavra de Deus tem poder. Se você crê nela, o gigante vai cair na tua vida. Esta palavra, Deus seja louvado. Amém.